Fala, sucesso! Tá preparado? Nossa, essa é uma das melhores histórias da Bíblia. Lógico que é uma melhor do que a outra. Cada uma tem um aprendizado. Mas do que eu vou falar aqui agora? Gente, olha que fantástico. Olha aí. Josué. Porque ele foi escolhido no lugar dos filhos de Moisés. E detalhe, segredos de liderança. Esse é um dos vídeos que você vai ver. Exatamente isso que você está ouvindo. Você vai conseguir falar, não dá para contar tudo em um vídeo só, a história de Josué. Se você, lógico, se você quer ter uma riqueza de palavras, de entendimentos e pasmem, tem um livro chamado Midrash de Josué. Fantástico, que conta aquilo que muitas vezes não está na nossa Bíblia. E você vai ver que é muito rico e tem um aprendizado, e você vai ver que tem relação com Jesus. Não, nunca ninguém. Midrash com relação com Jesus? Sim. E o mais importante, eu vou te dar o conhecimento e você vai tomar liberdade. Claro, se concordo e não concordo. Assim como você tem a liberdade de fazer isso, eu acho isso maravilhoso. Nesse vídeo, em especial, eu vou falar para você que gosta de liderança. Se você quer liderar bem, se você é empreendedor, que você tem uma equipe, esse vídeo é para você. Gladson, o que você vai falar? E em outros vídeos também, vai ser vários vídeos. Olha que interessante aqui agora. A gente vai falar que vai ter... Olha aí, que legal. Olha, ó, porque eu tô mudando aqui agora. Ah, deu certo. Porque eu tô aprendendo a fazer aqui, ó, automático aqui agora, porque eu tô usando um programinha para ser mais rápido, porque a edição estava demorando muito tempo. Então aqui, ó, por que Josué foi o único capaz de substituir Moisés? Não, tem isso? Tem. Nesse vídeo você vai assistir isso. Por que Josué não colocou um de seus filhos em seu lugar? Tá nesse vídeo. Esse vídeo aqui eu vou te explicar sobre isso. O pecado oculto dos 12 espias. Gente, aqui, esse já é um outro vídeo e que é muito rico. Você nunca pode falar. Eu já li a Bíblia várias vezes e o que eu vou contar nesse vídeo que vai ser colocado, você nunca, olha o que eu vou te falar, nunca ouviu. Mas tem base bíblica? Tem. E o que é o mais importante é a história por trás da história. Que foi escondido por muito tempo. E onde está isso, Gladson? Na Midrash. Por que o anjo de Deus repreendeu Josué? Gladson, o anjo repreendeu Josué? Sim. E existe um porquê que é uma lição. É um outro vídeo. E aí, olha o vídeo aí para você. Tá aí o vídeo para você, para facilitar. Aí, depois temos o que ainda? Como ele fez o sol parar? Não, Gladson. Tem mistério sobre isso? Muito, muito. E existe um segredo cabalá que até ele é impedido para que outras pessoas fora saibam disso. Por quê, Gladson? Porque se você consegue fazer um sol parar, você faz qualquer coisa. Gladson, foi a Terra que parou ou o Sol que parou? Tá nesse vídeo. Não nesse vídeo hoje. É uma outra parte do vídeo que a gente vai falar a história mais completa de Josué que você já viu aqui no YouTube, em qualquer outro lugar. E, com detalhe, com histórias, com provas. Não é uma coisa assim só, você falou, Gladson, mas não tem... Espera que você vai entender. Com quem Josué realmente se casou? Eu tive um vídeo aqui, que eu tive dois, até eu anotei o nome deles aqui, e minha filha passou aqui e... Não sei, não posso acusar. Aí... que... Falo, Gladson, mas a Raabe não se casou com Salmão? Porque... Pera. Na tradição, e tem uma explicação, e que se você consegue isso, Gladson, dá para provar que realmente Josué casou com Raabe, a prostituta Raabe, e aí tem um porquê que tem esse nome. E você vai ver, pasmem, tem uma explicação. Porque eu já vi várias pessoas, porque não tem método, poderia uma meretriz fazer parte da linhagem do Mashiach? Se Deus quiser, o que nós temos a ver com isso? Porém, nós temos que entender. Quem está certo? A Midrash
ou o Novo Testamento? E você vai entender que as duas estão corretas. Não, garoto, quando é que você vai botar esse vídeo? Tem uma ordem. Depois a gente vai. Quais são os segredos milenares da vitória sobre Jericó? Você vai descobrir que os muros não caíram. Não, mas a gente canta no original. E existe um porquê, existe um para quê. E tem até a ver com a oração que foi acrescentada na oração até hoje dos judeus, de agradecimento. Forte isso, né? Porque ele é considerado o maior guerreiro da Bíblia. Maior. Mais do que Davi? Mais do que Davi. Mais do que... Gente, mais é uma... Mais. E aí eu vou explicar por que ele é considerado. Existe também um porquê. É um outro vídeo completo sobre isso. E aí tem a explicação cristã, a explicação judaica e até islâmica. Até tem um entendimento sobre isso, que é muito rico. É muito rico. Você tem que ver a posição existe toda a verdade, tem tem a visão de quem passou, a visão de quem vê e a visão de quem olhou. De quem tá fora. Porque tem a visão de quem sofreu e de quem fez. E de quem tá olhando. E existe a quarta, que é de Deus. Essa daí a gente não tem como ter, né? E agora a gente vai começar. Preparado? Olha aí. A gente vai fazer bem dinâmico, que eu vou ver se você me fala. Coloca aqui no comentário se você gostou dessa forma aqui mais dinâmica para você. Quem foi Josué? Aí, ó. Ele nasceu no Egito, nos dias da escravidão. Forte isso, né? E depois, Gladys, ele era da tribo de Efraim, descendente. Quem é Efraim? Se você tem um vídeo que a gente fala sobre a tribo de Efraim. Efraim é um dos filhos de quem? De José. Justamente o filho mais novo que recebeu a unção de primogenitura. Que houve a troca das mãos. Nossa, Gladys, então, meninos, então essa bênção foi... Por quê? Ele teve a bênção do touro. O touro, ele vai vencendo, vai passando e vai vencendo os inimigos. Então, Josué tinha, tanto é que tem uma história, que também vai contar no vídeo, vou adiantar, que ele é um dos poucos que tem uma moeda. E a sua moeda tinha o símbolo de um touro. Claro. Forte isso, né? E aqui, tá aí o pai dele. Tá aqui, ó. É o segundo filho de José, neto de Raquel. Lembra de Raquel? Ele era neto. A sua mãe era Azenate. Tem uma história aqui sobre Azenate fora do comum, que é justamente a esposa de José, que existe uma história midrástica que prova que ela era filha de Diná. Não, lá tem um vídeo que fala sobre Azenate. Você pesquisa aí que é... Tá o vídeo aí, ó. Essa capa é do vídeo. E Efraim significa duplamente frutífero. E Josué foi duplamente frutífero. E existe a bênção que ele recebeu, que quem está usufruindo dessa bênção? Justamente Josué. Josué estava com 42 anos quando saiu do Egito. Peraí, Gladys. Então, saiu com 42 anos. E aí teve aquela história fatídica dos 12 espias. E aquele episódio fez com que ele ficasse 40 anos no deserto. Vai decorando. Então ele ficou mais 40 anos no deserto. Josué serviu como assistente de Moisés. Ele era tipo... A gente tem uns que brincam e falam que é carrapato. Eu gosto de falar que o carrapato ele suga você. Eu não gosto muito dessa comparação. Josué era assistente fiel de Moisés por muitos anos antes de se tornar líder de Israel. E aqui já começa a ter uma explicação sobre ele. Ele se torna substituto de Moisés aos 82 anos. Gente, olha que interessante. Ele, 40 anos no deserto, 42 anos, saiu e 40 anos no deserto. Porque assim que era para entrar, Moshe, faleceu. Então, aos 82 anos, Josué substitui ele. E o seu reinado, por que seu reinado? Porque para o judeu, e se você for colocar na contextualidade, ele tinha todas as funções de um rei, mais do que função de um rei. Tanto que, para eles, é mais do que um rei. Porque um rei, ele não pode atuar na parte espiritual. Josué, por sua vez, atuava em todas as áreas. Então, quem é maior? Se você for analisar, Moshe foi considerado rei.
Foi considerado rei. Primeira aparição da Bíblia foi com Oséias. E aqui eu quero que você preste muita, muita atenção. E aqui, se você não entender isso, você vai falar assim, nossa, Gladson, eu sempre tive essa dúvida e ninguém me explicou. Então, preste atenção nisso. Olha lá. Números 13, 8. A primeira aparição dele como Oséias, que é o primeiro nome dele. Efraim, Oséias, filho de Num. E aí, logo em seguida, Números 13 e 16. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Lembra do episódio dos espias? Dos 12 espias? Vou contar aqui bem detalhado em um vídeo só para eles. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Peraí, então ele mudou aqui o nome. Olha que interessante. No momento dos espias, em Números 13 e 16. Aí mudou o nome dele para Josué. Beleza. Nome original, Josué nasceu com o nome de Oséias, ou Rocheia, que significa salvação. E vai ter um vídeo que eu vou explicar o nome dele bem explicado, não é esse ainda. Moisés o renomeou para Josué, que significa Yoshua. O Senhor é a salvação. E existe um motivo muito forte para essa mudança. Como assim, Gladson? Moisés, quando viu Oséias na batalha, viu que ele era um general de obediência e servo. E falou, se ele vai fazer espionar a terra. Existe um pecado obscuro que eu nunca vi ninguém falando, que é o motivo pelo qual ele foi o maior pecado deles, dos 12 espias. E não é o que você espera que é. Eu achava, por muito tempo eu vi várias pregações, eu achava que esse era o pecado maior. Você vai entender. Gladson, mas é em um outro vídeo. E existe um motivo forte para mudança. Aqui nesse caso aqui, ó, olha que interessante aqui, ó. Oséias, Rocheia, ele acrescentou um Yud. E quando você coloca o Yud, aqui as duas primeiras letras é a letra de Deus. Ele colocou Deus na vida de Josué naquele momento. Por isso que Josué voltou com uma linguagem diferente, porque ele conseguiu ver, no momento dos 12 espias, um mundo diferente. Mas, porém, tem uma pessoa que eu admiro muito e que eu vou fazer uma pregação sobre ele especial, que se chama Caleb, ou Caleb. Por que, Gladson? Porque Caleb não teve o seu nome mudado e mesmo assim ele teve olhos, porque Caleb é cão, e ele foi obediente. Ele foi lá e viu o que era para ter sido visto. Falou, é para ver isso. E ele viu diferente dos outros 10. E aqui nesse episódio você começa a entender assim, falei, gente, então a mudança de nome de Josué foi antes dele ir espionar a terra. E antes da tribo ser amaldiçoada. E essa bênção fez com que ele e Caleb fossem os únicos vivos a entrarem na terra de Canaã. Por isso que a importância do nome. A gente tem que ter a importância do nome. Primeira aparição na Bíblia como Josué. Aí aqui entra o problema. Êxodos 17, 9. Com isso foi antes, aqui já está em Êxodos, lá atrás. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Ameleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Êxodo 17, 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Gente, essa história é maravilhosa. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficavam as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou
a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Quem era Amaleque? Isso aqui, você que gosta aqui, ó. Amaleque era filho de Elifaz com sua concubina Timná, que era neto de Esaú e pai de uma tribo da região sul de Canaã. Lembra a briga de Jacó? Olha como que uma briga de irmãos se perpetuou. E aqui tem uma história muito interessante por trás dessa tribo em especial. Tem um significado relacionado àquele que lambe ou aquele que habita no vale. Também pode estar associado ao conceito de trabalho árduo ou sofrimento, sugerindo o significado de povo trabalhador ou povo que causa dificuldades. Muitas vezes, se você está trabalhando muito, você está na hora de você levantar suas mãos. Aqui tem uma outra lição. Não é o motivo. A história aqui é Josué, mas aqui tem uma lição. Se você gosta, aqui dá uma super de uma pregação. E também tem um segredo sobre as mãos levantadas. Porém, existe um grande aqui nesse versículo. Você viu? Gladson, existe um grande problema nesse versículo. Nos versículos anteriores. Gladson, não vi nada disso, não. Vamos lá, então, agora. Olha que explicação mastigadinha. Quando aconteceu esse evento de Amaleque? Essa batalha. Em 1462 a.C., ou em 2513, no ano de judaico. Êxodo 17:8. A batalha contra Amaleque aconteceu, olha que interessante, 1 ano antes dos 12 espias. Peraí. Porém, a mudança do nome de Oséias para Josué, feita por Moisés, ocorreu apenas 1 ano depois, pouco antes de enviarem os 12 espias para explorar a terra prometida. Como assim, Gladys? Vamos lá. Quando Josué botou o nome de Josué, mudou o nome de Oséias para Josué, era para entrar na terra, para fazer na terra prometida, para fazer os 12 espias, para espionarem e para falarem quando é que poderia entrar na batalha. Porém, a guerra de Amaleque é 1 ano antes. E onde está o problema, Glass? O nome dele estava escrito Josué e não Oséias. Isso leva a uma certa confusão cronológica, porque dá a impressão que primeiro veio os 12 espias e depois veio a guerra de Amaleque. E não é. A guerra de Amaleque vem primeiro. E aqui eu vou te colocar, olha aqui, eu escrevi aqui, ó, primeira solução, para te explicar. Lá, essa Bíblia está errada. Não. Deus não erra. Olha que interessante. Primeira solução. Temos de considerar que Moisés provavelmente escreveu isso lá pelo final de 40 anos de peregrinação pelo deserto. Ou seja, ele sempre viu Oséias como Josué. Você conhece uma pessoa que fala assim, nossa, aí você fala assim, não tem cara de Francisca? Ou tem cara de Arthur? Não tem? A pessoa fala e você só chama ela por aquele nome maior do que ela é. Tem pessoas que têm um nome maior do que ela aparenta ser. E aqui pode ter sido o que ocorreu com Moisés. Embora Josué possa não ter recebido este nome antes do momento referido em Números 13 e 16, teria sido bastante natural para Moisés referir-se a Oséias chamando-o de José, ao fazer os acertos finais nos livros do Pentateuco. Também o momento em que Moisés observa o fato de ter se referido a Oséias como Josué é bastante apropriado. Ao registrar o nome de espias que ele enviou para espiar a terra, Moisés esforçou-se para deixar bem claro que Oséias era aquela mesma pessoa, o que com frequência ele se referia em outras partes do Pentateuco, chamando-o de Josué. Segunda solução. Não é necessariamente o caso de Oséias não ter sido chamado de Josué, até este ponto, no transcorrer de todos os eventos históricos. Pode ser que Oséias fosse comumente conhecido como Oséias, mas que Moisés sempre o tivesse chamando de Josué, desde o princípio. O texto não diz que Moisés começou a chamar Oséias pelo nome de Josué a partir daquele momento. Diz simplesmente que ele chamou Oséias pelo nome de Josué. E é interessante saber que o nome Oséias significa salvação, enquanto que o nome de Josué significa Yahvé é salvação. O Senhor é salvação.
Deus é a salvação. Hashem é a salvação. Fantástico. Então aqui está uma explicação. Uma contradição explicada. Por que Osés Rochés virou Josué? Porque Josué serviu, ele era o assistente de Moisés. Josué era assistente fiel de Moisés por muitos anos antes de se tornar líder de Israel. Quando ele coloca o nome de Deus, é porque ele sempre estava aqui, ó. Olha que interessante. Êxodos 24:13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés a um monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Josué foi o único que acompanhou Moisés até o limite máximo que pôde ir no Monte Sinai. Por que Josué não foi junto com Moisés até o cume? Gente, Josué ia aonde ele sempre estava junto com Moisés. E aí ele seguiu ao máximo que pôde. E por que ele não chegou lá e ficou junto com Moisés? Por conta desse versículo aqui, ó. Êxodos 19:12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todos aqueles que tocaram o monte será morto. Josué também ficou 40 dias e 40 noites sem sair de lá. Não tem base bíblica, não? Vamos ver o próximo versículo? Olha por que o nome dele colocou um Yud de Deus. Porque ele estava seguindo o seu líder máximo. Por que Josué fez isso? Quando Moisés desce do monte Sinai, pois Deus avisa sobre o pecado do bezerro de ouro, Josué não estava sabendo de nada. Uau! Josué não sabia de nada? Nada. Êxodos 32:17. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido de vencedores, nem alarido de vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Na realidade, é o canto do pecado. Josué falou assim: gente, tá tendo uma confusão, tá tendo festa, eu não sei. Josué não sabia de nada. E há quem diz que Josué também ficou 40 dias, 40 noites sem comer, seguindo o preceito do seu líder. Só que tem um detalhe: quem sofreu mais? Josué, que era mais velho. Aprende uma coisa: quando os anjos desceram para a terra, e aí Abraão deu comida para eles, os anjos se alimentaram com comida terrena. É uma outra explicação midrásica que eu acho muito legal, muito linda. E aí, quando Moisés foi para perto de Deus, ele foi alimentado pelo alimento celestial. Por isso que o rosto dele brilhava. Porque são duas dimensões. Quando os anjos vieram para cá, eles comeram alimento da terra. Quando Moisés foi para lá, ele teve o alimento celestial, o melhor de todos. Tanto que o seu rosto e o seu corpo ficou irradiado por conta do que ele recebeu. Alguns falam que é osmótico. O que é osmótico? É do meio externo para o meio interno. É absorvendo. É quando você coloca uma tinta num aquário e aí a tinta ela é absorvida do outro lado. Então, você, por contato, você está ali sem querer, você acaba sendo absorvido, porque é obrigatório. Então aqui, olha que interessante. Josué, neste caso, demonstrou que era um servo de verdade. E aqui, ó, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arranjou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou-o e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Por muito tempo eu tinha uma dúvida por que foi bezerro. Você já fez essa pergunta? Por que é bezerro? Não, porque a vaca é símbolo de prosperidade, porque a vaca também é uma explicação. É a explicação que nós conhecemos. Mas existe uma explicação midrástica que é impressionante. É que no momento da passagem do Mar Vermelho, eles viram animais. Os céus se abriram. E um dos formatos do homem que fala é o quê? Do boi. E foi o primeiro que ficou mais aparente, que ficou mais identificado para eles, que era o que eles tinham mais. E quando eles viram o formato de um bezerro e de um boi, aí eles falaram: vamos fazer um bezerro, porque o boi é muito grande.
Ah, Glass, tem mais explicações. Mas é só para tirar uma curiosidadezinha para você. Voltando aqui para Josué. Se fosse para comparar Josué a um animal, se ele seria uma rêmora ou um peixe piloto. Glass, o que é uma rêmora? É o peixe que é grudado no tubarão. Ele se gruda no tubarão. E nada impede de você, quando você vê alguém grande, qualquer área, você tem que, se você gruda ele, você adquire o seu conhecimento. Foi o que Josué fez. Ele não se apartava da tenda de oração. E ele estudava sempre, junto com Moisés. E conta-se a Midrash que a primeira pessoa que recebeu todo o conteúdo foi justamente Josué. Depois foi para Arão, depois foi para Ur, e depois foi para os sacerdotes, levitas, e depois para o povo. Por quê? Porque essa repetição ajudou a assimilação. Então, olha que interessante o poder de você repetir algo. Então, por isso, e foi dito para que não pudesse ser mudado nada. E Josué muitas vezes ficava do lado dele para confirmar e aprender de novo com Moisés. Fortíssimo, né? O líder tem que ter essa sacada da repetição. Ninguém aprende de primeira. Como treinar um sucessor melhor do que você? E aqui tem uma coisa que praticamente uma inspiração sobre Moisés. Olha que interessante. Isso aqui é o que você tem que usar na sua empresa. Isso aqui você tem que usar em todas as áreas se você quiser crescer. E se você tiver na condição de quem está aprendendo, não perca isso aqui agora. Porque isso aqui, ó, vai fazer você aprender qualquer coisa mais rápido. E aí você vai entender por que você entrou numa empresa e não deu certo. A culpa não foi sua. Não foi sua. Lamento dizer. Foi da pessoa que te treinou. Não existe. A incompetência não está em quem aprende, está em quem ensina. Não! Jesus, ele tinha essa capacidade maravilhosa. Vamos lá? Olha aqui, ó. Como treinar um sucessor melhor do que você. Vamos lá. Primeiro, eu faço e você observa. Então repete comigo. Eu faço, você observa. Se você estiver aprendendo, você vai observar. Se você estiver ensinando, treinando alguém, você vai fazer com que a pessoa te observe. Então, se você está dirigindo o carro, primeiro, pegue aqui e veja como que eu dirijo para depois você dirigir. Vai entrar numa empresa para trabalhar numa coisa? Primeira coisa, primordial. Vou te dar uma dica de quem teve muito sucesso e faturou muito bem com vendas treinando uma equipe. E Deus abençoou que nossa equipe ficou em primeiro lugar numa empresa de 65 anos. Por quê? Porque a gente usou essa técnica. Primeiro eu observei alguém que era melhor e eu não mudei nada. Eu fiz igual, era vitamina B. Básico. Vitamina B, vai usar essa, né? E aí eu peguei um grupo de pessoas, primeiro eu levava ela junto comigo para ela treinar. Ela me via fazendo e depois falou, nossa. E aí na segunda vez ela falou, nossa, é tudo igual. Eu falei, é tudo igual. O time que se vence não se troca. Aí ele falou assim, nossa, a primeira vez é tudo novo. Então a pessoa falou, eu não dou conta. Aí na segunda vez ele falou, nossa, mas não mudou nada. Terceira, nossa, é a mesma coisa. Então quanto mais simples, mais replicável é. Se você for analisar as músicas mais tocadas no mundo, elas são fáceis, repetitivas e grudam na mente. E elas não têm muita nota. As músicas muito complexas, poucas pessoas tocam. E se tem poucas pessoas tocando, tem poucas pessoas imitando. E tem poucas pessoas adquirindo o poder daquilo que poderia ser fácil. Jesus simplificou. Então, primeiro passo, eu faço, você observa. Segundo passo, depois que pode repetir várias vezes, a pessoa, enquanto ela não pegar, não muda. E aí, o segundo passo, eu faço e agora você me ajuda. Gladson, mastigadinho. Terceiro passo, você faz, agora eu te ajudo. E o quarto passo, que é esse que você faz e eu observo. E muito cuidado, porque quando vem aquela falácia, que eu não concordo, e eu descobri que é errado. Ah, é crítica construtiva. Papo de aranha. Toda crítica, ela destrói alguma coisa. Ah, Glaucio, então eu não posso criticar? Pode, você tem que ter sabedoria para criticar.
tem que ter sabedoria. Ah, mas é porque eu fui treinado assim. Você. E não é à toa que você tem problemas emocionais. E se você for confrontado, você vai ver que tem coisas que você não... existem pessoas que elas dizem, porque a pessoa fez isso comigo, fez aquilo e hoje eu tô bom. E por que ela falou que hoje eu tô bom e fala dessa pessoa? Porque ela ainda tá machucada. Então ela tá usando um artifício de vingança para poder chegar e para mostrar para outra pessoa. Se ela está... Quem perdoa, não comenta. Quem perdoa, não comenta. Então, a gente tem que entender isso. Então, nesse caso, você faz e observa, que é o quarto. E nesse momento você fala, muito bom. Existe um vídeo de uma mulher muito influente. Cara, isso me marcou muito. Marcou, presta atenção. Uma mulher, olha que história fantástica. É a história de uma das mulheres mais influentes dos Estados Unidos. Ela conta que ela sempre... Aí perguntaram para ela, como que você hoje... você é multitarefas, você sempre faz muitas coisas com muita competência. Aí ela falou assim, na realidade, eu não faço muitas coisas com competência. Ela, como assim? Tudo isso eu devo ao meu pai. Ela, como assim que você deve ao seu pai? Porque todos os momentos que eu ia para a escola, meu pai perguntava, você fracassou hoje? Aí ela, sim. Aí, fracassou isso aí. E amanhã, vai fracassar de novo? Vou, pai. E aí, de fracasso em fracasso, aí eu falava, pai, eu consegui, aquele negócio que eu dei errado, eu acertei. Ele comemorava também. Porque aí eu descobri que com o meu pai, que eu não tinha problema errar. Isso também foi um tapa de pelica para mim. Porque você deve ter, como todo mundo brasileiro, acima do perfeccionismo. Tem que ser bom, eu só vou poder gravar quando tiver tudo certinho. Não. Tem momentos que o conteúdo é mais importante do que aquilo que vai ser feito perfeito. Lógico que tem que ter um áudio bom para a pessoa ouvir, decorar. Tem coisas que você vai melhorando. Mas você só melhora se você fizer primeiro. Você tem que chegar. Eu vou repetir aqui, ó. Primeiro, eu faço, você observa. Segundo, isso aqui, ó, demora mais tempo. Isso aqui você pode... Esse primeiro eu faço, observa, pode demorar 10 vezes. Josué conta-se que ele ouviu, antes de ele passar para o próximo, 12 vezes. Porque ele ouvia Moisés falar. E só falou depois da 12ª vez. Gente, então, 12 vezes. Se você ler a Bíblia 12 vezes, é impossível você não aprender. Segundo, eu faço e você me ajuda. Depois você faz, eu te ajudo. Porque aí eu vou falar, ó, eu faria desse jeito. Quarto, você faz e eu te observo. E agora a gente vai. E por que Deus não escolheu um dos filhos de Moisés? Precisa falar ainda? Tá identificando? Cadê os filhos de Moisés até agora que eu não vi no cenário? Nem apareceu na fotografia. Sim, não apareceu na fotografia. Eu não vejo o nome dos filhos dele seguindo o pai. Há quem diga que ele havia... Porque Moisés ele dava o ar da proteção, né? Da escolha, da decisão. E também tem um porquê também que Jetro, o seu sogro, se converteu. Assim como a sua esposa. Olha o poder da mãe. A mãe era uma recém-convertida. Provavelmente ela não entendia como funcionava a cultura. Mais um motivo pela escolha de Josué. Que é o quê? Tá aqui, ó. Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda de oração, dessa tenda. Enquanto Moisés estava falando face a face, ele estava lá na tenda. E sabe o que significa a tenda também? Significa o talit, quando você fala sobre as minhas grandes asas, que você descansa sobre as grandes asas de Deus. No original, quando você faz a gemátria, fala talit. O que é talit? O talit, que é aquela roupa com tzitzit do judeu, do hebreu, dos israelitas, que é uma roupa para você chegar perto de Deus na oração, que é muito interessante também. Um problema ou uma lição. A Bíblia chama ele de moço e de jovem. Tá aqui, ó. Aonde está isso, classe? Tá aqui, ó. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué. Gente,
o moço Josué, com 82 anos, tem um problema aí. Ele não era qualquer jovem. Ele aqui já tinha uma idade. Ele já tinha 42 anos quando saiu do Egito e viveu mais 40 anos no deserto. Na verdade, seu espírito e mentalidade permaneciam jovens apesar dos anos vividos. Olha a lição. Não importa a sua idade. Se você tem eu tenho pessoas aqui que eu tiro o chapéu. Tem o senhor Antônio, gente, 80 anos. E ele, Gladys, aprendi com você, manda mensagem para mim. Um senhor, ele me dá mais lição do que eu dou lição para ele. Ele falou assim, na minha época não tinha esses acessos. Não tinha. E ele até hoje tem a humildade. Para mim, ele é um Josué. Porque ele tem a humildade de aprender até hoje. O pior problema é quando aquele que diz assim, eu já sei tudo. Que é o mal do jovem hoje. O mal do jovem hoje, ele já sabe de tudo. Porque realmente tem muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Hoje, o que mais se tem é o quê? Várias viagens para conhecer o mundo, mas você nem conhece seu vizinho. Hoje é um momento que tem mais saúde no mundo. E são um momento que as pessoas estão mais doentes emocionais e doentes do corpo. Porque tem doenças que advêm da situação emocional. E aqui a gente tem que aprender. E o que o Novo Testamento fala sobre isso? Romanos 12:2, que eu acho maravilhoso. E não vos conformeis com com esse século. Não se conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui significa o quê? Renovar seu pensamento a cada dia. A gente tem que renovar. Ser jovem não está relacionado à idade, mas sim à disposição e humildade de sempre querer aprender e crescer continuamente. Se você está assistindo esses vídeos, é porque você tem muita humildade. Porque mesmo com toda a sua experiência, com todo o seu tempo de vida, você falou, eu vou ter um tempo para aprender. Isso aqui significa o caráter de Josué. Esse é o caráter de Josué e está, de certa forma, ligado a você. Isso é maravilhoso. Esse pode ter sido mais um motivo pelo qual Deus escolheu Josué. Sua disposição em aprender e crescer, independente da sua idade. Fica claro por que Deus escolheu Josué em vez de um dos filhos de Moisés para liderar o povo. A decisão não foi por nepotismo, mas sim baseada em competência e meritocracia. Por isso que a gente tem que respeitar a meritocracia. Deus é meritocrático. Lógico, começou essa questão. Quando pediu um rei, aí começou a bagunça. Porque os reis, tem uma história que Nimrod foi o precursor de onde surgiu os faraós. Tem base? Tem. Tem base e tem explicação. Nimrod tem uma história maravilhosa sobre ele. E a gente começa a entender assim, gente, então tem um porquê. E aí sempre tinha que colocar quem? Que o seu DNA tinha que estar no trono. Peraí, mas quando você vai ver Eli, os filhos não seguiram ele. Quem ficou no lugar dele foi meritocrático. Foi uma pessoa que tinha um coração ensinável. Samuel chamou. Elias chamou Eliseu, não chamou seu filho. E você vai ver que são vários casos de homens de Deus que necessariamente não foram seus filhos que seguiram. Fica forte aqui. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Isso não está na Bíblia, mas é uma frase que acabou virando praticamente. A gente fala assim: me diga com quem tu andas, eu direi com tu és. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Tem gente agora que descobriu que isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Você pode ir lá, 1 Salmo, você vai falar que você não tem que estar no meio de escarnecedores. É o mais próximo. 1 Coríntios 1:26. Irmãos, reparai, pois, no vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos,
nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Forte. Aí 1 Coríntios 28, 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E aqui vem essa frase: prefiro os persistentes do que os inteligentes. Você conhece uma pessoa muito inteligente? Eu conheço várias pessoas muito inteligentes. Só que a sua inteligência é tão grande que ele começa a calcular todas as probabilidades e nunca sai do lugar. É porque se, e aí nunca sai do se. Mas se eu fizer isso, pode dar errado se eu fizer aquilo. Mas se. Gente, tem hora que é menos planejamento e mais fazejamento. Essa frase aí você vai poder usar. E aí, olha outra frase aqui, frase de ouro. Você gostou dessa, né? Prefiro os persistentes aos inteligentes, porque a constância supera qualquer talento inexplorado. Prefiro os persistentes aos inteligentes, porque a constância supera qualquer talento inexplorado. Gente, fantástico isso aí, hein? Você gostou, né? A inteligência pode abrir portas, mas a persistência e a competência que fazem você permanecer nelas. O que adianta você ser inteligente? A inteligência abre portas, mas somente a persistência e a competência te faz permanecer nelas. Não é verdade isso? Uma frase. O que adianta a pessoa ser muito inteligente, chega na hora lá, ela começa, mas é porque cheio de desculpinha. Não. Porque não é competente, aí fica só pensando, aí outra pessoa que tem menos e é persistente, permanece, vai lá e faz. Várias pessoas eu conheço assim. O sucesso é fruto de esforço contínuo, não de genialidade e passageiro. O sucesso é fruto de esforço contínuo. Você tem que continuar a fazer isso todo dia. Então não adianta você fazer por fazer. A inteligência pode te mostrar o caminho, mas só a persistência te leva até o destino. Forte, hein? Gostou dessa, né? Josué estava sendo treinado para se tornar um general e, por consequência, um rei. Então, a humildade dele, quando você se demonstra assim, Deus, sou dependente de você, Deus te faz general, que é o caminho. Foi o que aconteceu. Primeiro, ele estava servindo, ele era escravo, provavelmente podia estar pastoreando. Depois, virou general para uma guerra. Depois, virou espião. E depois, virou sacerdote e rei. Davi era pastor, batalhou, virou general, depois virou rei. Tem um porquê nisso aí. Qual é a grande lição dessa fase de Josué? Ele tinha um coração disposto a aprender e a apreender. Aprender, você estuda e aprende. Apreender é tomar para si. É aquilo que ninguém te toma mais. Existe uma diferença entre aprender e apreender. Quando você aprende algo e apreende ele para você, você nunca mais esquece. A sua experiência é um apreender. Aquilo que você já sofreu, você confiou numa coisa e deu errado, teve uma falência, caiu, isso é um apreender. É um apreender. Tome muito cuidado, isso é muito forte. 6 vantagens de aprender com quem já sabe. Primeiro, conhecimento. Então você vai conhecer antes de você perder. Segundo, sabedoria. Porque uma vez a pessoa perguntou, pastor, qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Eu falei, simples. Você já tentou ler o dicionário? Você? Eu já. Cheguei na letra C. Tem nexo nenhum. E concorda que tá bem organizadinho? E ali, tem mais de 20 mil palavras. Porém, quando você vai na Bíblia, ela não tem mais de 20 mil palavras. Ela tem menos palavras. Porém, a sua organização
faz com que se torne uma sabedoria. As desordens das palavras fazem ter sabedoria. Então, conhecimento é você conhecer várias coisas. Conhecimento é uma imensidão de coisas que muitas vezes nem se encaixa. É um quebra-cabeça que vai virando um quebra-cabeça. Sabedoria é você encaixar esse conhecimento e fazer ele dar frutos. Isso é sabedoria. Nossa. Terceira vantagem, erros evitados. Você vai evitar erros. É melhor pagar para ver do que aprender com tudo. É melhor. Olha que interessante. Tem gente que prefere pagar para ver. É melhor aprender com todo do que pagar para ver. A frase correta é essa. Eu falei o contrário. É melhor aprender com tolo do que pagar para ver. A nossa vida é muito curta para a gente ficar vivendo de experiências. Aí quando você menos, na hora que você aprende, já tá velho. Não. Tem pessoas que já erraram ou aprenderam com quem já errou. E aí ele tem uma experiência. E essa experiência é fundamental para o seu crescimento dinâmico. Quarto, dicas práticas. É uma pessoa prática. E não fica com aquela invenção. Eu tenho um discípulo que gente, ele é uma sabedoria. Chama Ronan. Eu, há muito tempo atrás, ensinei algumas coisas para ele e eu vendo ele é até melhor. Ele conseguiu adaptar e ele usa o básico. E é bom. Quando você vê uma pessoa que fica criando, agora eu vou criar outra coisa maior, aí ele vai perdendo a essência do melhor. E aí quando ele volta para o melhor, ele começa a ver que tem resultado. O simples, Jesus, ele foi simples. Quando ele estava com a mulher da água, ele falou de água. Ele não ficou falando do céu, da terra. Não. Porque mas Jesus falou do diabo. Não, ele só falou com o diabo. Do diabo e Satanás ele só discutiu a Bíblia com o fariseu, com o diabo. O resto, ele era simples. Quando ele falava com o pessoal que entendia de plantação, ele falava de semente. Quando ele estava com o pessoal lá que era pisado e trabalhava com sal, ele falou de sal. Que humildade maravilhosa. Com quem que eu tenho que aprender? Desenvolvimento rápido, muito mais rápido. Tem cursos que você, por exemplo, eu dei um treinamento uma vez de vendas que eu demorei 10 anos para aprender. E aí, um grupo de pessoas em um mês estava tendo resultado que eu estava tendo em 10 anos. Quem é mais sábio? Quem ensina ou quem aprende tem a humildade de aprender? Gente, fantástico isso, né? Desenvolvimento rápido e mentoria e orientação. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado. Tem muito líder com o princípio de Deus. O que é o princípio de Deus? Você tem que fazer isso. Tá errado. Aí daquele que diz Deus fez, é emocional. Para com isso. Seja sábio. Eu já cometi esse erro. Tô falando porque eu já cometi esse erro. Não estou falando para você. Se a carapuça serviu, você fala assim, Senhor, me perdoe. Mas eu já dei essas mancadas. Você tem que fazer isso, não sei o quê. Eu era menino. À medida que você vai crescer, você fala assim, eu, no seu lugar, faria isso. Porque quando você incita para a pessoa fazer e dá errado, ela vai falar mal de você. E aí quem paga o pato é Deus, não é você. Não, mas Deus não dá direção errada através da minha vida. Opa, já acabou de mentir. Porque tem direção. Por que você não faz? Por que você não segue? Porque é muito mais fácil você direcionar alguém a fazer aquilo que você não dá conta e julgar. E Deus fala isso no Novo Testamento. E dá uma lapada nisso. Então tá na hora de a gente tomar cuidado. Não ter o princípio de Deus. Você tem que fazer isso. Não. E quando a pessoa vem falar o pecado, não julga ela não, gente. Por que a pessoa chega pra mim, meu Deus fala, pastor, é fácil falar com você? Porque eu não julgo ele. Porque se ele tá ali falando, eu prefiro quem confessa pecado do que quem vomita santidade. Eu já tive discípulos que eram os caras mais santos. Falei, gente, esse cara tem que ser canonizado se eu acreditasse. Quando a coisa pipocou, e aí você conhece o caráter da pessoa. Nossa, é muito ruim. E você sabe o que eu tô falando. E fim da primeira parte de Josué. Gladys, mas que riqueza isso aqui. Primeira parte. E aqui a gente fala, olha que ainda tem... Meu Deus, olha aqui, ó. O que os 12 espias de Israel realmente viram? A chocante a verdade por trás da missão. Vou te falar uma coisa. Esse vídeo vai te confrontar. Você, no lugar dos 10 ali que viram errado, também teria caído.
também teria errado. Não, eu sou diferente. Não, tem um porquê. E isso aqui é uma aula. Eu fiquei e falei assim, gente, isso aqui me fez ser melhor crente. Porque a gente tem que analisar. 12 homens de Deus que viram milagres, estavam do lado de Jacó, viu Josué. Gente, homens de Deus que viram Moisés, que os 12 espias, não tem nada a ver com as 12 tribos. Os 12 espias viram o mar se abrir, gente. Olha que viu milagre, viu as 10 pragas. E aí chega lá na hora, tem um probleminha. E você vai ficar chocado. Ah, mas os judeus saíram de lá. Não foi só judeu que saiu junto. E aí você vai entender por que também os judeus têm algumas coisinhas com o cristão, algumas coisinhas com o islamismo, com outras religiões. Tem um porquê. Não é uma coisa assim aleatória. Não é. Depois nós temos aqui o Josué e o mistério oculto sobre a passagem do Rio Jordão. É a passagem que, dos momentos que tem mais milagres do que o processo da passagem do Mar Vermelho. Não acredito, galera. Tem coisas aqui que até hoje, olha que eu vou te falar, existem estudos que vieram através desse momento que a física quântica e os grandes cientistas se inspiraram através dos milagres dessa passagem aqui. Não acredito. Tem. Aqui foi uma das maiores inspirações dos maiores matemáticos que existem. E daqui pulverizou várias outras segmentações religiosas por causa desse episódio. Você vai ficar chocado. Não, galera. Vai ficar chocado. É um outro vídeo separado. O mistério do anjo que apareceu no caminho de Josué. Tem mistério? Tem, senhor. Esse aqui tem mistério também. Gente, aonde está isso, classe? Onde que eu posso estudar? Isso aqui são histórias midrásticas, que está na Talmud, coisas que nunca você teve acesso e que, graças a bom Deus, você hoje vai ter esse acesso. E eu vou tentar fazer o mais completo possível, lógico, na minha limitação, mas tem muito mais coisas para você aprender. E aqui ainda não está pronto ainda. Tem aqui Jericó. Os muros não caíram. Não caíram? Não caíram. Não, tem outro vídeo que vai falar sobre isso. E tem o outro vídeo, como ele conseguiu derrotar 31 reis. Tem um mistério que vai poder mudar a sua história. E tem um outro que esse é fenomenal. O que Josué falou para o sol parar? E ele foi inspiração para a astronomia, para a astrologia e o estudo. A NASA fez um estudo. Não, Glasgow, tem esse estudo. Você vai falar estudo? Sim, são vários conteúdos. Então, hoje, fica aqui mais um vídeo fenomenal de Deus para você. Espero que eu tenha passado para você. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode colocar aqui nos comentários que eu vou, na medida do possível, eu vou respondendo. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, que resplandeça a glória celestial sobre a sua vida e de toda a sua família. Amém?